Fala, torcida vascaína, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Gilbert, comigo, Matheus Gilbert. Antes de mais nada, antes de irmos para as notícias, que hoje tem muitas, peço que vocês se inscrevam no canal, compartilhem muito esse vídeo, dê o seu joinha que é muito importante, aperte o sininho de notificação, porque também é muito importante para você não ficar vindo aqui toda hora no canal procurando vídeo. Aperte o sininho de notificação que você vai receber vídeo, live, enfim, tudo que eu postar aqui no canal vai receber diretamente do seu celular. E bora para mais um giro de notícias e informações. Já começo com uma notícia aqui importante. O Vasco contratou, né, um novo gestor DCT. O Vasco tinha um gestor de sedes, que era o Fernando Leite, perdão, era o gestor de sedes do Vasco. Ele foi desligado ali em janeiro ainda, pela nova gestão do Vasco, gestão do Pedrinho. E o Vasco contratou novos profissionais, e a informação que eu tenho é que vem contratando novos profissionais para a SAF do Vasco. Bruno Coef foi contratado para gerir o CT do Vasco. Bruno trabalhou 12 anos no Vasco, 12 anos, de 2003 a 2005, o Bruno trabalhou no Vasco por diferentes pastas, né? Supervisor, gerente, enfim. De 2015, que foi o ano que ele saiu do Vasco, ele foi para o rival, foi para o Flamengo, onde ele trabalhou por 6 anos, né? Ele ficou 5 anos primeiramente no Flamengo, como gestor de futebol feminino, supervisor, enfim. E depois voltou no ano de 2023 para ser supervisor no Flamengo. Foi supervisor de futebol no Botafogo entre 2021 e 2022 e estava no Avaí, onde ele era supervisor de operações lá no Avaí, e o Vasco contratou, né, o Bruno Coef para ser o novo gerente do CT. O Vasco tem outros profissionais cuidando do estádio de São Januário e também do CT de Caxias, né? Não soube ainda quem são esses profissionais. Assim que souber o nome deles, irei trazer aqui para vocês, mas a informação que eu tenho do Bruno, dessa informação nova que eu tenho, é essa. Bruno Coef é o novo gestor do CT do Vasco, substituindo o Fernando Leite. Ele não substitui o Fernando porque o Fernando abrangia todas as sedes do Vasco, né? Que era o CT, Moacir Barbosa, o CT de Caxias e São Januário. Bruno Coef, a princípio, vem para gerir somente o CT do Vasco. E tanto São Januário quanto o CT de Caxias já tem outros novos gestores que eu vou descobrir ao longo dos dias passando, até mesmo hoje aí, qualquer coisa eu trago em primeira mão para vocês por aqui também. Sobre o Bruno, é só isso basicamente. Como eu falei, é um cara experiente, já trabalhou no Vasco, ele começa a carreira dele no Vasco, trabalha por 12 anos, passando por gestões de Roberto Dinamite e Eurico Miranda. 12 anos, acho que ninguém fica tanto tempo num clube assim se não for competente. Passou por todas as áreas possíveis, né? Passou 6 anos no Flamengo novamente, no rival. Não sei se alguém passaria tanto tempo assim. Ele foi no Flamengo de 2016 a 2021, né? 5 anos de Flamengo, e depois retornou. Acho que não retornaria se não tivesse feito um bom trabalho anteriormente. Foi pro Botafogo ser supervisor de futebol nos anos de 2021 e 2022. Estava no Avaí sendo supervisor de operações. As referências que eu recebi do Bruno Coef são ótimas. Inclusive, vou dar os créditos aqui aos amigos do canal A Hora do Vasco, Lineker Beyond, Leonardo Baran e Edu Canelas, que estiveram com o Fernando Leite na tarde de hoje, né? Como eu já tinha essa informação antes, estou trazendo aqui porque eu já acabei de confirmar para vocês. E o Fernando meio que dá essa pista de que o Bruno estava trabalhando no Vasco, mas ele dá a entender que o Bruno geria tudo, no caso. Venho pontuar para vocês que o Bruno, ele só gere o CT do Vasco. Tanto São Januário quanto o CT de Caxias já tem um gestor independente, né? Sobre esse assunto é basicamente isso. Vamos falar sobre outro assunto agora. O Vasco está na preparação para a estreia contra o Santos no Brasileirão, né? O Vasco estreia no dia 30 de março contra o Santos no Brasileirão, no domingo às 18 horas, na verdade, horário de Brasília, com transmissão da TV Record. Vasco e Santos, Coutinho versus Neymar. A gente não sabe se o Neymar terá condições de jogo até lá, mas o Coutinho muito provavelmente sim. A informação que eu trago para vocês é que, inclusive hoje, se vocês forem ver os vídeos no CT que o Vasco postou, o Coutinho aparece treinando normalmente com bola, obviamente em separado, mas treinando já com bola. Não foi uma lesão
grave, foi uma lesão assim leve. O Vasco vai ter tempo de recuperar o Coutinho, assim, não foi nem uma lesão, gente. O edema não é considerado muitas das vezes uma lesão, é basicamente um inchaço numa área, no músculo. O dele foi no adutor da coxa direita e o Coutinho deve retornar contra o Santos. Pensando no jogo contra o Santos, o Vasco faz um jogo treino amanhã no CT Moacir Barbosa contra o Maricá, o mesmo adversário que o Vasco enfrentou no Campeonato Carioca com um time reserva, entre aspas, só tinha o Verratti e o Léo Jardim como titulares, e venceu no resultado de 1-0 o gol do Paulo Henrique. O Vasco enfrenta o Maricá amanhã no CT Moacir Barbosa e o jogo promete alguns testes, né? Já fiquei sabendo durante a semana que, na ausência do Coutinho, Fábio Carille treinou com Nuno Moreira pelo meio, Garré de um lado e Lodi do outro, e Verratti centralizado. Já fiquei sabendo que o Maurício Lemos já começou a ser inserido no time titular pela zaga. Então, assim, alguns testes serão feitos, e amanhã, com a divulgação do time titular que vai fazer esse amistoso, né, e o resultado do jogo, a gente vai poder ter uma noção maior do que foi esse jogo, qual a escalação que o técnico Fábio Carille botou. Como eu falei, Maurício Lemos foi testado na zaga titular, não sei no lugar de quem, não sei se ele colocou mais um zagueiro, jogou no esquema de 3 zagueiros, a gente não sabe. Mas a informação que eu tenho é que Garré, Nuno e Lloyd formaram o trio, né, ali do ataque, juntamente com o Verratti centralizado. E o Vasco amanhã enfrenta, como eu falei, o Maricá. Expectativa, como eu falei também, de a gente poder ver como que o Vasco vai se sair, já que já enfrentou o Maricá no Campeonato Carioca e venceu. Agora um jogo sem pressão, sem torcida. Talvez os jogadores joguem de forma desanimada, entre aspas, porque é normal, um jogo treino, ninguém quer se machucar, enfim. Mas vai ser um jogo treino bom. Esperava que fosse transmitido, na minha visão deveria ser um amistoso em São Januário, porque acho que a torcida deveria ver como é que foi a semana de preparação do Vasco para esse começo de Brasileirão, né, e também de Sul-Americana, onde o Vasco tem um sorteio na segunda-feira para saber os seus adversários na Copa Sul-Americana e também na Copa do Brasil. Falando sobre esse assunto, migrando um pouco, né, de preparação do Vasco, de Bruno Coelho, que eu falei no primeiro bloco, agora vamos falar de Copa Sul-Americana. Sim, o Vasco, o sorteio, né, da Copa Sul-Americana é na segunda-feira, e o Vasco vai conhecer o seu grupo, né, na Copa Sul-Americana. Lembrando que a maioria dos clubes brasileiros estão no pote A, pote 1, pote A não me lembro direito. Corinthians e Vitória estão no último pote, o Corinthians vindo da pré-Libertadores e o Vitória por questões do ranking da Conmebol. O Vasco no pote 2. O Vasco não poderá enfrentar nenhum time brasileiro na fase de grupos, nenhum Corinthians, que está retornando agora, vindo da pré-Libertadores. Então o Vasco tem alguns clubes pela frente aí, não vou citar todos ali, mas o Vasco pode pegar no grupo 1, por exemplo, vai ser cabeça de chave em algum grupo do Vasco. Lanús, Independiente da Argentina, o rei de Copas. América de Cali é um dos... Defensa e Justiça também é um dos times. Então, assim, eu só peguei de cabeça aqui para falar para vocês, mas o restante dos grupos eu não sei todos os participantes. Mas, como eu falei, o Vasco não vai poder enfrentar nenhum time brasileiro nessa Copa Sul-Americana na fase de grupos. A partir da segunda fase, que é a fase de mata-mata, esses confrontos já podem ocorrer normalmente. É isso, galera, o vídeo de hoje foi basicamente esse. Vim trazer essas atualizações para vocês. Essa primeira notícia que é importante, do Bruno Coelho retornando ao Vasco, né? Ele que saiu em 2015, 10 anos depois, o Bruno Coelho retorna ao Vasco para ser gerente de sedes do Clube de Regatas Vasco da Gama e da Vasco da Gama SAF. Gerente de sedes não, desculpa. Gerente do CT do Vasco da Gama SAF. E é isso, tamo junto. É nóis, galera.